Um bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estarmos aqui domingo pela manhã e ter você conosco. Quero liberar uma palavra para você que fala sobre cura. Em Salmo 41, verso 3, diz assim: quando estiver doente, o Senhor estará ao seu lado. Mesmo que você esteja enfermo, o Senhor restaurará você dessa doença. Nós queremos liberar essa palavra de cura para a sua vida. Se nessa manhã você se encontra de alguma forma, seu corpo está de alguma forma adoecido, nós liberamos essa palavra de cura. O Senhor é aquele que, quando caminhou sobre essa terra, Ele curava todas as pessoas que Ele encontrava. É da vontade de Deus curar você. Então creia nessa palavra, ore aí onde você está, sobre o seu corpo, e creia que essa enfermidade cessa agora, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, a graça e a paz do Senhor. O Senhor tem uma palavra hoje de restauração. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Essa foi uma das obras da cruz. Restauração. Trazer de volta a consciência de que nós somos filhos. A realidade de que nós somos filhos de Deus. Que hoje você possa perceber isso. Que você não é simplesmente uma criatura que está avulsa nesse nosso universo. Você é um filho de Deus, com um propósito como filho. Nessa manhã possa haver restauração de consciência sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero declarar sobre você que está em casa, que Deus é aquele que cura não somente o corpo, mas Ele cura também as suas emoções. Então eu oro para que as suas emoções estejam alinhadas com o Pai, com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então que você fale para a sua alma hoje: ó minha alma, descansa no Senhor, espera no Senhor. Você é guardado, você é protegido, você é amado, você não está sozinho, você não vai deixado nesse mundo para se virar sozinho. O Senhor está com você por onde você for. Você não tem que resolver seus problemas sozinho. Você não precisa ter medo, você não precisa temer os desafios, porque o Senhor está com você. Então fale para a sua alma, se tem algo deixando você ansioso, com medo, inquieto, desesperado, fale para a sua alma nessa manhã as verdades que o Pai quer que você diga. Que você não precisa ter medo, que você não está sozinho, que você pode caminhar em vitória, porque o Senhor já foi lá no seu futuro e voltou. Ele já abriu o caminho para você passar, amém? Então que você receba paz que excede todo entendimento nesse dia e seja guardado em nome de Jesus. Aleluia! Bom dia, Fire. Vocês têm certeza que querem ficar lá atrás? Tem mais gente lá atrás do que aqui perto da gente. Tem certeza? Tá confortável aí? Vamos começar, adorando ao Senhor de maneira coletiva, porque a nossa vida é uma vida de adoração, amém? Tem consciência disso? Que o que você fala, a maneira como você se relaciona, as coisas que você rompe, os problemas que você resolve, tudo isso demonstra o seu nível de adoração a Deus, o quanto você tem consciência da presença dele na sua vida. Vamos orar nessa manhã? Amém? Pai querido, nós estamos aqui como igreja, como comunidade, para prestar, Senhor, o nosso culto a Ti, intencional. Nós viemos, Senhor, aqui nessa manhã para reconhecer de modo coletivo o quanto o Senhor é bom e o quanto a Tua bondade tem nos feito experimentar o Teu amor. Obrigado porque o Senhor deu a nós uma medida de fé para que nós possamos romper. Obrigado porque o Senhor não nos deixa num lugar de conforto. O Senhor, como Pai, o Senhor nos estica. O Senhor nos faz ir para lugares onde nós achávamos que não daríamos conta. Mas o Senhor nos deu o Teu Espírito
como aquele que é nosso conselheiro, como aquele que traz sabedoria, como aquele que traz revelação. O Senhor nos deu toda a sabedoria que precisamos para romper. E nós te agradecemos, Senhor, porque quando olhamos em Jesus, não há falta de nada sobre as nossas vidas. Pai, então neste momento nós oramos a Ti, para que nós possamos ser imersos nessa compreensão de que o Senhor traz todo o apoio, todo o recurso, todo o treinamento, toda a fé que nós precisamos para romper. Muito obrigado, Senhor, pela realidade dos anjos. O Senhor traz, Senhor, os teus anjos para que nós nem sequer venhamos a tropeçar. Senhor, muito obrigada, porque nós podemos dizer: o nosso Pai, o meu Pai, tem cuidado de mim. Tem cuidado de mim. Nós oramos, Senhor, para que o nosso coração nessa manhã possa discernir o quanto temos sido, Senhor, livres do mal. Quando nós oramos, Pai, que o Senhor nos livre de todo o mal, o Senhor responde essa oração. E nós estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor nos livrou de todo o mal. Nos livra neste momento de todo o mal e continuará nos livrando de todo o mal. Nós te agradecemos porque a tua palavra diz que o Senhor faz com que as coisas cooperem para o nosso bem, com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Senhor, existem circunstâncias aqui que estamos vivendo, que elas não parecem, Senhor, cooperar para o nosso bem. Elas parecem, Senhor, cooperar para que nós estejamos abatidos ou tristes ou duvidosos, mas nós colocamos a nossa fé em Ti. Nós olhamos para Ti. Nós recalculamos a rota nesta manhã e paramos aqui olhando para Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu sei que o Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor venceu. E nós, olhando para Ti, podemos nos ver como mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Pai, nessa manhã, nós queremos trazer a nossa mente em obediência. Nós queremos trazer a nossa mente alinhada com a mente de Jesus, com a mente de Cristo, conforme a palavra diz. Pai, se nós estamos aqui pensando algo que não vem do céu, que não vem da Tua palavra, que não vem do Teu coração de Pai, nós agora queremos tirar isso de dentro, Senhor, da nossa mente, parar de dar lugar para isso. E nós queremos colocar a palavra de Deus, o Verbo, entronizado nas nossas mentes, emoções, no nosso corpo. Que reine o Príncipe da Paz. Senhor, nós oramos, entregando diante de Ti todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, todos os nossos temores. O Senhor nos tirou do lugar do medo que produz tormento e nos colocou num lugar de amor, que nos aperfeiçoa todos os dias, que nos faz romper todos os dias, que não nos deixa parados, mas nos faz seguir para o nosso destino. O destino que o Senhor nos deu. O Senhor deu um destino, um propósito, uma relevância para cada um de nós, desde as crianças até o mais velho. O Senhor nos deu um propósito, relevância. E nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Nos realinhamos com a Tua vontade. Ela é boa, sim, nós reconhecemos, a Tua vontade é boa. A Tua vontade, ela é agradável. A Tua vontade é perfeita, Senhor. E nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Paramos de brigar contra a Tua vontade.
O Senhor nos mostra ali na palavra que quando Paulo está ali indo mais uma vez perseguir os cristãos, ele tem um encontro contigo e o Senhor diz: pare de teimar, pare de resistir. E nós reconhecemos que o Senhor é Senhor. Então, Senhor, nessa manhã nós declaramos essa palavra sobre nós. Querido, coloca a mão no teu coração se essa é a tua realidade, se não é, você é intercessor. Mas diga isso ao Senhor: Senhor, eu paro de resistir à tua vontade. Eu escolho me render à tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu me rendo, Senhor, à tua vontade. Me leva, Senhor, para o lugar de cura. Me leva para o lugar da coragem. Me leva para o lugar da prosperidade na mente. Me leva, Senhor, para o lugar do amor. Me leva para um lugar, Senhor, onde eu manifesto o fruto do teu Espírito, que é paciência, que é longanimidade, que é domínio próprio. Me leva, Senhor, para esse lugar de propósito. Senhor, nós estamos aqui, estamos rendidos a Ti. Não queremos ir para outro lugar que não seja o lugar da sua vontade. Pai, nós oramos pelas nossas famílias. O Senhor nos colocou naquele lugar, como homens e mulheres, para sermos ali a Tua palavra, para vivermos ali a Tua palavra e sermos modelo. Alinha-nos, Senhor, com esse modelo do céu, que é Jesus. Nós oramos para que as relações que estão trincadas, desconectadas, possam receber agora a visita do Senhor Jesus, como Príncipe da Paz. Nós oramos para que nessa manhã nós sejamos encorajados, ungidos, imersos no perdão que vem do Senhor. Senhor, nós escolhemos perdoar porque fomos perdoados e continuaremos sendo perdoados. Ah, Senhor, que grande amor o Senhor tem por nós e derrama o teu amor sobre os nossos corações. Nessa manhã o Senhor quer nos tirar do lugar da dor, da ofensa, que tem nos desconectado das pessoas que o Senhor nos deu para amar, que o Senhor nos deu para ser família, para ser igreja. Nós oramos agora de maneira consciente. Pai, nós recebemos o teu perdão, nós cremos no teu perdão, nós andamos livres por causa do perdão que é continuamente, que está sobre nós. Por isso, Senhor, nós oramos para que nós nos vejamos capazes de perdoar, para acessar tudo que o Senhor tem para nós. Eu sinto nessa manhã uma palavra vem ao meu coração: reconectar. E ela fala sobre perdoar quem tem falhado, quem tem ofendido, quem tem nos frustrado, quem tem por alguma forma dito coisas que têm ferido o teu coração. Eu sinto o Senhor dizer que há um rio e que você tem estado continuamente nesse rio sendo perdoado
lavado. E o Senhor tem te dado o Espírito para te instruir. E Ele tem te dado um caminho de amor. Você está neste lugar de amar, de receber um amor incondicional. O amor é muito poderoso. Quando você se conecta ao amor de Deus, você percebe que não precisa cobrar do outro nada. Ah, Senhor, nós estamos aqui para desfrutar dessa capacidade de perdoar. Nós baixamos, Senhor, as nossas defesas e dizemos: Pai, eu olho para você e vejo você me perdoando. Jesus, meu irmão mais velho, eu olho para você e vejo você perdoando. Então, eu só faço, eu escolho fazer o que vejo o meu Pai fazer. E eu nessa manhã libero aqueles que me ofenderam, mesmo que eles não saibam. Essa dor está aqui no meu coração e eu libero nessa manhã aqueles que me ofenderam. Deixa o Espírito de Deus trazer agora ao teu coração. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, há alguém que eu preciso perdoar e nem percebi? Ele é fiel para te mostrar. E quando Ele trouxer, escolha fazer o que você vê o Pai fazer continuamente contigo. O que você vê Jesus fazer com você. Senhor, nós queremos ver fruto de perdão nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor é aquele que nos capacita a viver uma vida sobrenatural. E nós estamos aqui, Senhor, para sermos testemunhas deste amor sobrenatural, deste perdão sobrenatural, de estarmos, Senhor, ali, ou em família, ou no trabalho, ou como igreja, e de sabermos olhar, Senhor, para os nossos que estão em volta da gente, dizermos: eu posso perdoar, eu escolho deixar passar como um rio, porque eu tenho sido perdoado dos meus erros e falhas continuamente. Eu não sou melhor do que o meu ofensor. Eu não sou pior do que o meu ofensor. Mas o que eu sou, filha de Deus, capaz de liberar rios de perdão. Afinal, o Senhor Jesus habita dentro de mim. Aleluia. Amém. Amém. Nós vamos chegar no nosso futuro. Amém? Nós vamos acessar as palavras que o Senhor ministrou no nosso coração. E há um rio que te conecta ao teu destino. Nós passamos por ele todos os dias, porque nós estamos imersos nele todos os dias. O amor de Deus nos capacita a perdoar quem nos tem ofendido. Amém? Então dê o seu louvor livre ao Senhor nessa manhã. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
precisa de descanso? Tem lugar. Há um lugar de descanso, de refrigério. Há um lugar onde a verdade reina, onde todas as mentiras do diabo somem. É a verdade que reina. É no Senhor este lugar. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, onde eu ouço o teu Espírito. Um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Há um lugar. Há um lugar. Fala para o Espírito Santo: eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar neste lugar onde a inconstância não me domina. Eu quero estar nesse lugar onde a minha fé é fortalecida. Eu quero estar neste lugar onde a paz é que governa. Não é a ansiedade que me governa. Não é o desespero que me governa. É a paz que governa. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Nós não aceitamos mais sonhos morrendo. Sonhos sendo abortados. Há um lugar onde os sonhos nascem e os sonhos crescem e são ainda maiores. Porque nós sabemos que Deus é bom e nós podemos sonhar grande. Há um lugar onde o medo não me para, o medo não me domina. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar. Entre nesse lugar. Entre nesse lugar. Se esconda na presença. Se esconda nele. Entre neste lugar. Aleluia. Oh, esse lugar. Esse lugar é no Senhor. 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 O Senhor. Não tem gente. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Aleluia. Dá um sorriso pro seu irmão aí agora nessa manhã. Tô achando esse irmão com a cara de que tá feliz demais por estar aqui hoje, amém? Aleluia. Dê um sorriso aí pro seu irmão. Fale: que bom que você me viu aqui hoje, meu irmão. É uma alegria para você me ver aqui nessa manhã, amém? Aleluia. Oh, Deus é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Deixa eu ouvir a voz dos irmãos, que minha voz tá falhando, então vocês vão ter que cantar. Deixa eu ouvir. Fala um amém bem alto aí. Amém. Gente, tem voz. Aleluia. Então vocês vão cantar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Fale pra ele. Tudo que eu derramo aos seus pés, não importa quanto custa, Jesus, seu valor é maior.
Olha pra ele, tu és o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu sou da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que derramo aos teus pés. Não importa quanto do céu, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem precioso. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o bem precioso. Eu encontrei o bem tesouro. Eu encontrei o bem precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem precioso. Como Maria está aos seus pés e disseste: a essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria está aos seus pés e disseste: a essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria que está aos seus pés e disseste: a essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Oh Jesus, Tu és o nosso amor, amado das nossas almas, desejado das nações. Tu és o nosso tesouro, Jesus. Tu és o nosso bem mais precioso. Nada que dissermos se compara com o que o Senhor merece receber. Nada se compara com o que o Senhor merece receber. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro
Noites foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Olhe pra ele nessa manhã. Teu nome mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo. Toda a criação santo, exaltado é santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém, e os anjos clamam santo. Toda a criação santo, exaltado é santo, santo por sempre. O teu povo canta santo, se a rei dos reis. Santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes e poderes. O teu nome é sobre todos. O teu nome é mais alto, o teu nome é maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes e governos. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo.
nós continuamos cantando essa verdade tão linda. Ele sempre será santo para sempre. Você pode trazer seus dízimos, suas ofertas, a casa, a essa terra fértil com alegria. Amém? E nós vamos continuar declarando que Ele é santo para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor. O teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta. Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta. Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Queria compartilhar com vocês alguns avisos fundamentais para a gente. Vamos lá, João, fazendo favor. Irmãos, a palavra que Deus nos deu para esse mês é a palavra de Apocalipse 3:7, onde diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Para nós é de fundamental importância entendermos que nós temos um Deus que Ele governa sobre todas as coisas. E esse mês nós estamos trabalhando nesse tema, e hoje nós vamos ver a maior porta que Jesus abriu para nós, que foi do relacionamento com o Pai. Lembrando aos homens, toda segunda-feira, às 19h30, pelo Zoom, nós estamos reunidos e nós estamos estudando a coragem de ser imperfeito. A gente posta ali o texto, faz algumas perguntas. Eu confesso para vocês que tem sido assim desafiador para a gente. Às quartas-feiras, com as mulheres, nós também temos o encontro delas, todos pelo Zoom, trazendo praticidade, conforto, mas não fique de fora, porque é o nosso jeito de nós pastorearmos. Pode passar o próximo, a porta já foi, próximo. A oficina de dons. Irmãos, eu queria fazer agora uma convocação para nós como igreja. Nós fizemos o essencial, aprendemos o que é básico, caminhamos e fomos nessa direção, mas eu queria convocar toda a igreja agora para que no primeiro domingo de agosto, depois do culto, nós iremos almoçar aqui e nós precisamos agora fazer a oficina de dons. O que é a oficina de dons? Irmãos, nós, por muito tempo como igreja, cometemos alguns equívocos, deixando de lado alguns princípios da Bíblia. A Bíblia fala que Deus deu dom aos homens, e muitas vezes nós não estamos operando no dom que Deus nos tem dado, por talvez não saber qual é o dom que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, quando a gente ouve um evangelista, na cabeça do evangelista, o evangelista diz assim: irmãos, as pessoas estão perecendo na rua, nós estamos aqui sentados na igreja, nós não podemos ficar aqui, nós temos que ir ao auxílio deles. E aí então vem o evangelista, e o evangelista tem a visão para fora. Ele ama todo mundo, mas todo mundo que está do lado de fora da igreja. Aí depois vem o pastor, aí o pastor fala assim: irmãos, nós precisamos cuidar do mútuo, então nós vamos ficar aqui, vamos cuidar de cada irmão, vamos ver a necessidade de cada irmão, e assim nós vamos proceder.
E aí então a gente se pergunta, quem é que está certo? Temos que cuidar dos de dentro ou nós temos que cuidar dos de fora? Por isso, se nós não entendermos os dons ministeriais que Deus nos deu, a gente vai ficar nesse questionamento, o que é o certo, o que é errado. Não tem certo e não tem errado. A Bíblia diz que deu dons aos homens. Então Deus estabeleceu apóstolos, a visão do apóstolo, uma visão para frente, de construção, de edificação. Ele olha para lá, a visão do evangelista é essa, de buscar as pessoas que estão do lado de fora. A visão do pastor é cuidar dos que estão do lado de dentro. E tudo isso faz parte do que Deus planejou para a igreja. Na oficina de dons, o que nós queremos é fazer um mapeamento, e nós queremos que você saiba qual é o seu dom ministerial para que você se encaixe e você funcione da melhor maneira possível. Então, no domingo, primeiro domingo do mês, dia 4 de agosto, nós teremos o nosso culto, nós teremos o nosso almoço aqui, e logo após nós faremos isso. Isso é de fundamental importância. Então, eu queria pedir, com todo carinho e amor, marque essa data e venha estar conosco, porque isso é um prosseguimento ao início que nós demos com o essencial, quando nós dividimos a igreja nos grupos pequenos e passamos aquilo que nós entendemos ser a base para isso tudo. Só para vocês entenderem sobre os dons. Nós começamos domingo passado as lives proféticas. Para a gente poder entender, a palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e a Bíblia diz que todos profetizariam. Nós estamos voltando e criando esse ambiente bíblico que muitas vezes nós deixamos de lado e nos equivocamos nele. Nós começamos no domingo passado e foi uma experiência marcante que nós tivemos. Terça-feira nós tivemos outra live e as pessoas entraram, uma coisa para ser 10 minutos se alongou. E a gente precisa entender que existe uma terra, existe um mundo paralelo ao mundo que a gente vive, que é esse mundo da internet, que as pessoas estão ali também à procura de algo. E se nós não ocuparmos o lugar que Deus nos tem chamado ali, outras pessoas ocuparão. E como tem sido bom nós criarmos esse ambiente. Para vocês terem uma ideia, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja, o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando nós profetizamos, quando entra alguém na igreja e nós profetizamos sobre essa pessoa vai falar, Deus está verdadeiramente aí. Nós perdemos esse foco do espiritual, perdemos o foco do sobrenatural, perdemos o foco de agirmos como seres espirituais, que temos uma conexão com Deus, e muitas vezes nós ficamos aquém, trabalhando simplesmente aspectos naturais e humanos. Por isso que nós entramos lá, nossa igreja, na internet, entramos e hoje de novo nós teremos 8 horas, nossa live profética. Sabe o que a gente vai fazer? Buscar uma conexão com o Pai e liberar uma palavra na vida das pessoas. É esse o princípio. Por isso, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim, olha, quando vai alguém na igreja, se está todo mundo orando em outras línguas, as pessoas vão achar aquilo esquisito, falar assim, o que esse povo está fazendo? Nós não entendemos nada. Mas se entra alguém na igreja que profetiza, nós estamos terminando as nossas reuniões, estamos orando, liberando palavra de conhecimento, de sabedoria, então nós estamos mudando esse ambiente. Por isso, domingo, dia 4 de agosto, nós queremos passar com vocês os ministérios, queremos fazer um mapeamento da igreja, queremos integrar para que você funcione no dom que você tem. Então não se sinta perdido e culpado. E a gente vai entender que da mesma forma Deus fala com um com sonho, fala com o outro com visão, Deus dá palavra para um, e às vezes a gente acha que Deus não fala comigo. Então nós queremos quebrar essas muralhas e barreiras que muitas vezes conviveram na igreja, e a gente vai trazer para vocês então um novo passo para nós voltarmos para os pequenos grupos do essencial e darmos continuidade àquilo que Deus deu para nós. No âmbito sobrenatural, o que a gente quer criar é um ambiente bíblico e profético, para que quando alguém entrar aqui no nosso meio, alguém de fato seja tocado. E a gente começa a ter os testemunhos e a ver o que Deus tem feito no âmbito sobrenatural. Irmãos, é um testemunho atrás do outro, e nisso nós entendemos que o Senhor está no meio, Jesus está vivo, Ele continua fazendo o sobrenatural na nossa vida. Então marque na sua agenda, faça o possível e o impossível para estar conosco. É claro que se não der, a gente vai tentar marcar uma outra data, mas essa é a data para toda a igreja. Venha disposto, venha com o coração aberto, venha entender o chamado de Deus
para a sua vida, como é que Deus fala, aonde é que eu me encaixo para entender que eu não estou errado em termos só uma visão. Então a visão múltipla que Deus deu dos 5 ministérios, é isso que compõe a igreja. E sobretudo a igreja, quando a gente vê, ela tem um fundamento apostólico, profético. E é isso que nós vamos trazer para vocês então. Domingo, primeiro domingo do mês, de manhã teremos o culto, celebraremos a ceia, almoçaremos juntos e logo depois, então, nós estaremos aqui para dar continuidade àquilo que o Senhor tem para nós. Então, guarde essas datas e de fato, vá orando, crie uma expectativa no seu coração, porque Deus não vai fazer, Ele já tem feito, já tem nos levantado e nós temos visto mover a graça do Senhor de uma forma sobrenatural. Irmãos, e como é bom fazer parte desse momento que Deus preparou para nós. Queremos voltar aos fundamentos. Não é voltar a ser como a igreja primitiva, mas os fundamentos da palavra. Criarmos esse ambiente sobrenatural para que então a gente fale a linguagem dos céus e não mais a linguagem dos homens. Ô João, volta para mim para o tema, né, a porta, fazendo favor. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão, né? O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Isso fala sobre Jesus. A maior porta que nós temos para a nossa vida é Jesus. E uma porta que estava fechada, e que lá no livro de Apocalipse houve um lamento, que ninguém poderia fazer nada quanto ao livro fechado, mas que Jesus vem e faz, é que Jesus novamente nos abre o caminho do Pai. A Bíblia diz que quando Jesus é crucificado e quando ele dá o brado, né, o véu do santuário se rasgou. O santuário era uma figura em que havia alguns lugares, né? Havia o átrio onde todo mundo podia entrar, existia o lugar santo onde os homens podiam estar, e o Santo dos Santos, que era um lugar onde somente o sacerdote podia entrar. E aí a Bíblia diz que havia uma lona muito grossa tampando o Santo dos Santos. A questão não é que os homens não podiam entrar no Santo dos Santos, é que Deus não podia sair desse lugar, porque Deus não podia conviver com o homem na sua incredulidade, habitando dentro dele. Até que Jesus vem e faz isso. Quando Jesus morre, nos faz novas criaturas, e aí então nós passamos a nos tornar santuários do Espírito de Deus, e morada do Senhor é inaugurado um novo tempo. Então, o véu que se rasgou é Deus que sai de lá e vem habitar e a viver no nosso meio. Mas talvez a gente não tenha plena consciência disso. Queria ler 2 textos bíblicos com vocês. O primeiro é um texto conhecido, Salmo de número 23, o verso de número 4. Salmo 23, verso de número 4. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Olha a consciência que o rei Davi tinha. Ele diz: eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Não temerei, porque o Senhor está comigo. Vamos agora para Mateus capítulo 28, verso de número 20. Mateus 28, verso de número 20. Essas são as palavras de Jesus depois de comissionar a sua igreja. Jesus diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Queria frisar nessa parte final. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando nós olhamos esses 2 textos, Davi dizendo: eu não temerei nada, porque o Senhor está comigo. E quando nós vemos Jesus dizendo: eu estarei sempre com vocês, aí nós precisamos trazer alguma coisa para a nossa realidade. Jesus nos abriu uma porta para nós termos acesso ao Pai. E essa porta que Jesus abriu, guarde com você, ninguém pode fechar. O acesso ao Pai foi liberado e não existe nesse mundo absolutamente nada que possa fechar o acesso que Jesus abriu para a gente, para a presença do Pai. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você é: será que nós temos uma convicção de que nós estamos em todo o tempo na presença de Deus? Ou melhor, será que nós temos a consciência de que Deus está conosco? Ou muitas vezes nós estamos abandonando essa consciência
e nós estamos agindo como se nós estivéssemos soltos nessa vida, legados a andar aí sozinhos por tentativa de todas as formas e de todas as maneiras. Sabe por que o evangelho, para muitas pessoas, ele é às vezes difícil, e as pessoas às vezes se entristecem, aborrecem e não querem mais caminhar com o evangelho? Porque o evangelho, ele não é um conjunto de normas. Se fosse assim, talvez nós até gostaríamos mais disso. O evangelho não é um conjunto de normas. Faça isso e você receberá aquilo. A Bíblia não coloca para a gente, para conseguir casa faz isso, para conseguir um melhor emprego faz aquilo outro, para você conseguir um aumento é desse jeito, para você conseguir uma promoção e etc. e tal. Nós que gostamos dessas coisas. O que Jesus veio trazer para a gente é um relacionamento. E nós só conhecemos alguém quando nós nos relacionamos com essa pessoa. E aí a gente precisa entender que existe uma orientação, uma norma, um princípio da palavra de Deus. É que nós não estamos sozinhos e que Jesus estará sempre conosco até o fim dos tempos. Mas hoje, infelizmente, nós não temos a consciência da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes nós andamos como se nós estivéssemos abandonados. Nós andamos como se Deus de nós tivesse esquecido. Ou nós andamos aí com uma inferência, achando que Deus dá ouvido para um e não dá ouvido para outros. Quando ouvimos alguém contar testemunho, dizemos, puxa vida, Deus ama essa pessoa, mas Deus não me ama. E o evangelho frustra as pessoas exatamente por isso. Porque as pessoas querem um cardápio, uma norma, regras, e um relacionamento que a gente tem com Deus, ele é pleno, ele é vivo, ele é espontâneo. Dia a dia nós conhecemos, dia a dia nós caminhamos e dia a dia nós estamos indo. Mas qual que é o problema que nós enfrentamos hoje? Que nós, muitas vezes, pegamos a nossa caminhada e vamos pelo nosso caminho sozinho. Não paramos para ouvir Deus, tomamos decisões baseadas naquilo que nós achamos, naquilo que os nossos olhos veem, não temos consciência de que Deus está conosco todos os dias. E muitas vezes ficamos frustrados, cabisbaixos e aborrecidos, e ficamos nos perguntando por que Deus não falou, por que Deus não fez. Eu lembro, irmãos, da minha caminhada evangélica, e não só isso, mas como líder e como pastor, uma vez nós fomos para um retiro, e nesse retiro nós estávamos ali para buscar a Deus, e eu assim, bem constrangido e quebrantado, pude falar para os colegas pastores que ali estavam, e falar assim, olha, eu tomei tanta confiança, achando que Deus estava comigo em todo o tempo, que eu estou caminhando nessa estrada direto, e Deus virou há 2 quarteirões atrás, e eu não percebi que Deus havia virado, e eu continuei seguindo a minha vida. E aquilo para mim foi um exemplo muito grande, foi para mim ali um aprimoramento, porque não é Deus que vem atrás de mim, sou eu que preciso caminhar junto com Ele. Mas na nossa vida, quantas vezes nós abandonamos Deus, andando muitas vezes no caminho, na obstinação, naquele lugar que nós queremos. E aí a gente passa direto, e Deus fez a curva lá atrás, e a gente fica olhando, por que Deus não está comigo? A questão não é porque Deus está comigo, porque a promessa de que Ele estaria. A questão é se eu estou caminhando com Deus, se eu tenho consciência da sua presença. O Evangelho é viver a vida plena, sobrenatural, a graça do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Eu queria trazer para exemplificar isso para a gente, uma passagem que aconteceu com Moisés. Abra comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, verso de número 1. Êxodo, capítulo 33, verso 1. Diz assim, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Essa é uma passagem icônica. O povo que Deus havia tirado do deserto, dado tantas experiências com ele, Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei, porque o povo diz, Deus, não fale o Senhor conosco.
não queremos ouvir a sua voz, isso é algo que nos faz tremer. Fale com Moisés, e Moisés fale conosco. E aí então Moisés está lá no monte, e depois de 40 dias houve um barulho, festa, som e tudo mais. E Moisés vira para Deus e fala: Senhor, o povo está festejando. Ele fala: não é nada disso, corre e desce lá. O povo queria a um Deus que fosse presencial, eles queriam algo concreto, real, que eles pudessem ver, porque o Deus de Israel, que havia feito todos os milagres na terra do Egito, não estava muito bom para eles. Então eles tiraram ouro das suas orelhas, das suas joias, de tudo deram ao irmão de Moisés, para que ele pudesse fazer então um Deus que os tirasse do Egito. É interessante, né, que quando Moisés fala com seu irmão Abraão, com seu irmão Arão, ele diz assim: eu joguei o ouro lá no fogo e saiu um bezerro. E aí então o povo estava celebrando o bezerro. E o que Moisés falou: derrete o bezerro, coloca esse trem na água, manda todo mundo tomar, para eles entenderem que isso não faz diferença alguma. E aí então Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, vocês vão para a terra prometida, vocês vão para aquilo que eu falei que vocês receberiam, mas eu não posso ir no meio de vocês. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Verso de número 15, acompanhe comigo agora a leitura, Êxodo 33, verso de número 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Irmãos, a presença de Deus era a coisa mais marcante que poderia acontecer na vida de qualquer pessoa. Moisés, ele entende que Deus falou: Moisés, vocês vão chegar lá, mas eu não vou, eu vou mandar um anjo. E Moisés diz assim: Senhor, não queremos anjo. Ah, mas às vezes a gente quer um querubim, um serafim, um negócio grande, um anjo e tudo. Moisés sabia muito bem que por mais forte e poderoso e comandante que fosse o anjo que ali estava, o que ele entendia é o seguinte: se não fores conosco, não faça a gente sair daqui. A porta que Jesus abriu foi exatamente para essa presença de Deus na nossa vida. E o que acontece, irmãos? As pessoas se frustram porque elas estão iniciando uma caminhada sem Deus. Deus disse: eu não vou. E as pessoas dizem para Deus: tudo bem, fique aí porque eu vou, fique aí porque eu dou conta, fique aí porque às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde vou, eu sei aonde eu quero chegar. Mas Moisés é corajoso e diz: se não fores conosco, não nos envie. Se não fores conosco, não nos forces a sair daqui. Nós não vamos arredar o pé se o Senhor não for conosco. Nós precisamos entender que a presença de Deus traz para nós algumas bênçãos e nos faz caminhar. Verso de número 16, continuando o texto, diz assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aí Moisés diz: então agora nós vamos caminhar com o Senhor, porque o Senhor falou que agora o Senhor vai com a gente. E muitas vezes, irmãos, nós estamos entrando em empreitadas que nós não convidamos Deus para estar conosco. Nós entramos e tomamos decisões, fazemos escolhas e queremos que Deus nos abençoe, mas não paramos para perguntar se o Senhor está conosco. Deus foi claro com Moisés: Moisés, no meio de vocês o negócio é difícil, no meio de vocês haverá destruição. Moisés falou: eu não quero saber se é fácil, se é difícil, eu quero dizer que se o Senhor não for, eu não arredo o meu pé. A presença de Deus, ela precisa ser marcante na nossa vida em todo o tempo. Porque a gente vê aqui nessa caminhada, Deus, ele livra o povo de um momento de cativeiro. A gente vê a distinção da presença de Deus em todo o tempo. E aí a gente vê que nesse momento de crise em que Israel vai adorar um bezerro de ouro e quebra as tábuas da lei Moisés, volta lá nos 40 dias. Sabe, o que a gente precisa entender é que muitas vezes nós queremos, como Israel, um Deus que nós queremos tocar, nós queremos ouvir, e aquele bezerro de ouro é exatamente isso.
Nós estamos determinando o modo de Deus agir na nossa vida. Nós aqui estamos falando, Deus, ou o Senhor faz assim, ou o Senhor faz assim, porque se o Senhor não fizer assim, a gente te troca, a gente te substitui, a gente vai fazer uma outra coisa, a gente vai buscar algo novo. E nós precisamos tomar cuidado, porque naquele momento que Deus fala com Moisés, olha Moisés, eu vou colocar um anjo, a palavra dele é o seguinte, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Moisés estava dizendo para Deus de uma forma clara, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero terra que mana leite e mel, não quero prosperidade, eu não quero absolutamente nada. Porque se o Senhor não estiver no nosso meio, não adianta a gente estar numa terra que mana leite e mel, não adianta a gente ter prosperidade se o Senhor não está conosco. Quantas pessoas estão desfrutando de poder, de riqueza, mas estão vivendo uma vida miserável, não conseguem deitar e ter uma noite de sono em paz e tranquilidade por conta da inquietação da sua alma. Estão aí caminhando, pensando, maquinando o tempo inteiro. Não há descanso, não há parada, não há desfrute de nada daquilo que conseguiram. Moisés está dizendo assim, Senhor, eu não quero saber de terra, eu não quero saber de leite, de mel, não quero saber de prosperidade se o Senhor não estiver conosco. Aí a gente precisa entender que o nosso coração começa a mudar e nós queremos desejar o Senhor quanto não importa a igreja que nós estamos. Na reunião de liderança, sexta-feira, estava um irmão dando testemunho para a gente, dizendo, olha, quando a gente quer Deus, não importa se a igreja que a gente vai tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado, se a cadeira é colchoada ou não é colchoada, se tem ou não tem, a gente quer a presença de Deus. E aí a gente começa a entender como que está o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos querendo a terra que mana leite e mel, mas se Deus não está lá, Moisés está dizendo, o que eu vou fazer numa terra que é próspera se o Senhor não está conosco? Porque o maior bem, o maior tesouro que nós podemos caminhar, carregar e ter na nossa vida é a sua presença, é o Senhor quem vai à nossa frente. E aí uma pergunta, qual tem sido a nossa postura? Nós queremos mais a terra que mana leite e mel, ou nós queremos o Senhor? Queremos mais a nossa bênção, queremos o nosso Deus? Queremos mais a realização do meu sonho, da minha vida, do meu querer, ou nós queremos a vida que Deus tem para cada um de nós? Entende como eu falo que muitas vezes na caminhada Deus fez uma curva lá atrás e nós estamos tão no automático que nós perdemos o momento, a bênção, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso a presença de Deus ela é essencial na nossa vida. E aí que entra o Evangelho, porque não existe regra. As pessoas gostariam de saber como é que eu faço para ter uma promoção, como é que eu faço para ganhar mais, como é que eu faço para mudar de emprego. E às vezes as pessoas estão pegando aí, muitas vezes, esquemas, estão colocando o jeito de fazer. Não funciona assim, porque com Deus é um relacionamento. As pessoas muitas vezes são atraídas pela terra que mana leite e mel, pela prosperidade. Se não conhecer Deus, nada disso vale, nada disso adianta. E o que Deus tem nos chamado é para vivermos na sua presença. Quando Deus chama Abraão e dá para ele uma promessa, sabe o que Deus diz para Abraão? Anda na minha presença e você será perfeito. E o que Deus tem dito para nós é exatamente isso, anda na minha presença. E na presença de Deus, irmãos, o que flui é o sobrenatural. Por isso que nós estamos ocupando os lugares que Deus nos tem dado e queremos a nossa fatia. Estamos dizendo para o Senhor, Senhor, nos faça prosperar e nos faça avançar. As nossas lives têm mostrado para a gente isso. Quando andamos na presença de Deus, Deus traz uma palavra, um conhecimento. Deus traz algo para nós que muda a vida das pessoas, como foi com Jesus. A Bíblia diz que quando Natanael ouviu falar de Jesus, não lembro se foi Filipe, alguém falou de Jesus para Natanael, e quando ele chegou, Jesus falou assim, eu te vi sentar debaixo de uma árvore, e o homem creu logo. Jesus disse assim, só porque eu te disse algo que eu vi no meu espírito, que você estava em determinado lugar, você creu, você vai crer muito mais ainda quando você ver as obras de Deus. Queridos, Deus está vivo, claro que Deus está vivo. Eu queria falar que Jesus, está vivo e ressuscitou. E a evidência disso é que a igreja dele se move nesse momento de sobrenatural. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Nós estamos na presença de Deus. A palavra é, anda na minha presença e você verá e terá esse sobrenatural abundante em todo o tempo.
Irmãos, é necessário refrearmos a nossa caminhada, pararmos um pouquinho os caminhos que nós estamos tomando, as direções que a nossa vida tem dado e perguntarmos: Deus está nisso? Ou Deus está em outro lugar? Eu estou querendo que Deus esteja aqui. E a questão é que Deus não vai estar onde eu quero, mas eu é que devo estar onde Deus quer que eu esteja. E aí Moisés diz: eu não arredo o pé se o Senhor não for comigo. Não quero bênção, não quero terra, não quero absolutamente nada. Eu quero a tua presença. E a gente precisa entender que a presença de Deus conosco é que faz toda a diferença na nossa vida. E aí quando eu olho esse episódio, quando Deus diz para Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Queria trazer 3 coisas para a nossa vida que esse entendimento que a presença de Deus traz para nós. Se nós olharmos para Israel, a primeira coisa que acontece com a nação de Israel é que a nação de Israel é livre de 430 anos de escravidão. Por 430 anos ficaram no Egito, construíram o Egito, nasceu ali 10 gerações que estavam naquele lugar, e aí então existe o rompimento. Quando Deus vem e se manifesta, a primeira coisa que a gente consegue enxergar é que Deus veio para libertá-los da escravidão e da opressão de Faraó. A manifestação da presença de Deus, ela vem como uma resposta ao clamor. E aí então, um momento de escravidão, ele é rompido na vida do povo de Israel. A primeira coisa que eu queria colocar para você é que a presença de Deus, ela nos livra de algumas escravidões que muitas vezes nós nos tornamos escravos na nossa vida. No devocional diário que eu faço lá no Instagram e mando para vocês, a palavra, se não me engano, de quinta ou de sexta, era falando exatamente sobre isso. Nós nos tornamos escravos daquele que nós tomamos emprestado. E deixa eu falar para vocês, hoje algumas coisas estão nos escravizando. Nós estamos vivendo um tempo em que nós nos subjugamos e nos colocamos debaixo de algumas coisas. Talvez seja do nosso próprio trabalho, não governamos a nossa vida, é o trabalho que nos governa, é o trabalho que diz quando eu entro, quando eu saio, é o trabalho que vai limitar o que eu posso, o que eu não posso fazer. Perdemos o controle da nossa vida, perdemos o domínio das situações que nós devemos colocar, e a gente sempre diz assim: não, porque isso aqui está em primeiro lugar na minha vida. A primeira manifestação do que a gente vê de Deus é que Deus está libertando o seu povo. Não são mais os egípcios que vão determinar o que é que Israel tem que fazer, a produção diária de tijolos, se eles vão pegar palha ou se eles não vão pegar. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos subjugados a tantas coisas nessa vida. Talvez a internet que nos impõe: eu tenho que ver isso, eu tenho que fazer aquilo outro, e se a gente não fizer, a gente não cumpre aquilo que a gente tem. Nos tornamos escravos da tecnologia, nos tornamos escravos de tantas coisas que as pessoas colocam para fazer, nos tornamos escravos de sentimentos, de paixões e de tantas outras coisas que aparecem na nossa vida. Mas se nós temos a presença de Deus, a primeira coisa que a gente aprende é que Deus rompe com todo esse processo de subjugação da nossa vida a todas essas coisas. Quem governa na minha vida e quem manda sou eu. Eu não posso deixar com que alguém tome o lugar de ser o Senhor da minha vida. Se alguém toma o lugar de Senhor na minha vida, alguém está tomando o lugar de Deus. Seja o meu trabalho, seja redes sociais, internet, ou tantas outras coisas que nós temos na nossa vida. O primeiro momento de manifestação de Deus é que essas coisas são quebradas. Israel agora é livre dessa subjugação que ela tem contra os egípcios. O Egito é usado na Bíblia como símbolo de escravidão, jugo e cativeiro. E nós precisamos entender que foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não se coloque novamente debaixo de escravidão, porque a presença de Deus nos livra dela. E talvez uma coisa boa para perguntar nessa manhã para o Senhor: Senhor, eu estou me tornando escravo de quê ou de quem? Quem é que está ditando a minha vida? Quem é que está me controlando? Por isso que a Bíblia diz que Mamon é um Deus. E aí Jesus diz assim: você não pode servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo, porque se você tiver 2 senhores, você vai servir a um e vai entristecer o outro.
Nós só podemos ter um Senhor na nossa vida. A manifestação de Deus na nação de Israel, nessa intervenção, de trazer a sua presença, o primeiro aspecto que a gente vê é exatamente esse: liberdade. Liberdade para fazer escolhas, liberdade para tomar decisões acertadas. E aí a gente precisa entender exatamente a obra de Jesus em nosso favor. Quando nós recebemos a Jesus, o seu Filho, sua presença nos traz libertação, e Jesus disse: o Filho vos libertar, então vocês são livres. A primeira coisa que a presença de Deus nos traz é essa. Eu queria te convidar a orar aí no seu cantinho, do jeito que você está, quebrando o domínio de todas essas coisas na sua vida, se libertando para viver a vida que Deus te deu. Não deixe nada nem ninguém comandar a sua vida. Não é o seu trabalho, não é o dinheiro, não são as suas necessidades. Você precisa estar debaixo do governo de Deus. A primeira coisa é essa. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto é que quando nós estamos diante da presença de Deus, nós podemos caminhar debaixo de uma direção segura. Irmãos, o paralelo entre a obra de Cristo e esse texto de de Êxodo aqui, né? Deus conduzindo os hebreus para fora da terra, ele é excepcional e ele é fundamental. Quando Deus diz: eu não vou, eu vou mandar o anjo, Moisés diz: não! Mas quando se entende essa realidade, agora o povo de Deus tem a direção. E aí a Bíblia diz algo tremendo e algo sobrenatural. Abra comigo, quer ver Êxodo 13, versos 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22. Diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los. Repita comigo: guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Repita comigo: iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quando nós estamos na presença de Deus, o que não vai faltar para a gente é direção, é clareza, é caminho. Deus sempre nos dá a sua direção. Aquela geração aprendeu a ser dirigida pela nuvem de glória do Senhor. Havia uma nuvem que os guiava de dia, havia ali algo poderoso e sobrenatural que os iluminava de noite. Não é esse o papel do Espírito Santo. O que Jesus disse é que quando eu for, eu vos enviarei o meu Espírito, que vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus na nossa vida é a nuvem de dia e é o fogo que nos ilumina. O Espírito Santo de Deus é a nuvem que nos guia de dia e o fogo que nos ilumina de noite. A direção estava ali. Para onde eu vou? Que decisão eu vou tomar? Qual é a escolha que eu vou fazer? O povo não ficava em dúvida, porque a presença de Deus, ela traz direção. Ela mostra o caminho. Agora, nós podemos muito bem saber que a nuvem se move para lá, mas eu quero me mover para cá. Deus nunca vai nos obrigar a absolutamente nada. O que a gente precisa entender é que nós não estamos governando a nuvem. Deus não nos colocou nas mãos a direção, o governo é dele. É ele quem inclina para onde ele quer. E a segunda coisa que fica muito evidente é exatamente essa. O povo tinha direção. Agora veja a coerência daquilo que nós encontramos. Primeiro Deus nos liberta, para depois nos mostrar o caminho. Porque a gente vai dizer assim: ah, mas eu não tive escolha. Teve. Ah, mas eu não sabia o caminho que ia tomar. Sabe? Porque a Bíblia diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 12 ou 14, não sei qual dos dois versículos, mas a Bíblia diz isso, que todo filho de Deus ele é guiado. A presença de Deus nos guia.
A presença de Deus nos mostra o caminho. A presença de Deus já nos tornou livre, porque somos livres. Nós podemos fazer a escolha que Deus nos apresenta. Entende como essas coisas são fundamentais e importantes na nossa vida? Deus nunca deixou de falar, se apresentar ou fazer qualquer outra coisa. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós não fazemos questão da presença de Deus. Estamos tomando decisão, escolhendo aquele caminho que parece melhor aos nossos olhos. É talvez como aconteceu com Abraão e seu sobrinho Ló. Cresceu grandemente o rebanho que eles tinham, os pastores deles estavam brigando por pastos. E diz a Bíblia que Ló olhou e viu uma campina bonita que ia dar em Sodoma e Gomorra. Nós estamos fazendo escolhas naturais pelos olhos humanos. Estamos escolhendo aquilo que é mais bonito, a grama que é mais verde, o pasto que é melhor. Porque nós achamos, paramos para perguntar para Deus: Senhor, qual é o caminho que o Senhor tem para nós? Qual é a direção que o Senhor vai nos dar? Então a presença de Deus, além de nos dar a libertação, nos mostra o caminho. Talvez a coisa que mais nos inquieta hoje seja a tomada de decisão. Não sabemos o que escolher, temos tantas opções. Qual caminho andar? Havia essa certeza. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Qual foi o versículo que nós lemos hoje em Mateus 28, verso 20? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu vou, meu Pai enviará o seu Espírito. Ele não só estará convosco, mas habitará em vós. Sabe quando é que o Espírito de Deus não está na nossa vida? Nunca, porque uma vez que nós nos tornamos filhos, nos tornamos santuário de Deus e Ele vem habitar em nós. Então a pergunta é: por que eu não vejo a presença gloriosa de Deus em todo o tempo? Porque talvez eu não faça questão que Deus venha comigo para os lugares onde eu vou. Estou falando: Senhor, eu quero isso, mas Deus está te dizendo: não é hora, mas eu vou agora. Não é o melhor, mas não importa, eu quero. Quando Jesus fala sobre o filho pródigo, Jesus nos ensina algo muito interessante. O pai tinha um plano para o seu filho, mas o filho não queria. E a gente não vê o pai amarrando o filho em casa. A gente não vê o pai acorrentando o filho na beirada da cama ou no pé do sofá e dizendo: não vai. Às vezes nós tomamos liberdade de fazer determinadas escolhas. A gente vai se machucar, a gente vai se ferir. Mas a gente precisa entender que o melhor lugar que tem para a gente estar é na presença do Senhor, sendo dirigido pelo seu Espírito Santo. Quando a gente sai fora dessa direção, quantos problemas nós criamos para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, e por aí vai. Um exemplo disso é Jonas. Jonas foi chamado por Deus para ir pregar numa cidade onde havia mais de 100 mil pessoas que não sabiam distinguir da sua mão direita nem da sua mão esquerda. Mas Jonas se achava no direito de punir aquele povo. E Jonas pensou assim: se eu não for, se eu não trouxer a mensagem de Deus, o povo vai morrer e vai perecer. E é isso que eu quero. Porque talvez eles tiveram um problema com os meus pais, sequestraram os meus pais, roubaram os meus pais, mataram os meus pais. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu entre os ninivitas e a família de Jonas, mas alguns eruditos da Bíblia que se debruçam por estudar isso, talvez eles dizem isso, que havia uma rusga, um problema, uma dificuldade de Jonas e não aceitava exatamente aquele povo, queria ver o povo sendo destruído. Tanto é que ele prega, e quando ele prega, ele sobe no monte. E ele fica ali torcendo: vem fogo dos céus, cai agora maldição sobre essa terra. Mas diz a Bíblia que até os animais fizeram jejum. Todo mundo jejuou, do maior ao menor, e Deus não destruiu. Sabe o que é isso? Obstinação de um coração, que às vezes serve para ilustrar a nossa vida, o nosso coração. A gente está indo: mas Deus não está ajudando, não importa. Não faz esse negócio, porque isso não é correto, não importa. Deus não liga para esse tipo de coisa. Eu quero é a minha terra prometida. Eu quero é a minha bênção. Mas Deus não está com:
Não tem problema. Mas Deus não vai te... Não importa. E a terceira coisa, e a última que eu queria frisar para nós nessa manhã, é que depois desse momento em que Deus diz: Moisés, eu irei com vocês, aí então houve a celebração da aliança. Aí então o povo entendeu que a partir daquele momento Israel se tornaria o povo de Deus, porque Deus havia estabelecido uma aliança e um pacto com Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos envolvidos em uma aliança. A aliança, ela tem os seus deveres e ela tem as suas obrigações. Sempre que se faz um casamento, a gente tem um chamado pacto das alianças. E a gente sempre fala para um cônjuge repetir para o outro: eu serei fiel para ti, na doença, na enfermidade, na riqueza, em toda e qualquer situação. Deixarei todas as outras, e agora eu me uno a você. Isso é a celebração de uma aliança. Depois desse momento, Israel entrou em aliança com Deus. A aliança de Israel não era com o anjo, não era com algumas coisas, era com Deus. Em que agora Deus seria o Deus de Israel, Israel se tornaria o povo de Deus. Por isso que Jesus veio celebrar uma nova aliança. Por isso que na ceia nós relembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Porque nós precisamos entender que um sangue foi derramado, uma nova aliança foi estabelecida. Só que essa aliança é diferente. Se no Êxodo, Deus precisou levantar um homem que era Moisés para libertar toda a nação, esse libertador já veio e se chama Jesus. Ele nos livrou não só das cadeias naturais e humanas que os nossos olhos veem, mas da pior prisão que o homem pode ter, que é a prisão espiritual. Por isso nós somos inseridos em um novo momento para caminharmos de uma nova maneira. Ele está nos guiando. Enquanto nós estamos em aliança com Deus, nós podemos viver e experimentar aquilo que é o melhor para toda a nossa vida. Resumindo a mensagem de hoje, o título que eu posso colocar é que a porta que Jesus abriu ninguém pode fechar. E essa porta se chama o coração do Pai. E o resumo do resumo é o seguinte: eu não irei se o Senhor não for comigo. Mas é bom, eu não irei. Mas tem uma promessa, eu não irei. Mas a gente tem uma série de coisas que os nossos olhos veem e se agradam. Mas se o Senhor não estiver, não entre nesse barco, não entre nessa caminhada, não caminhe por essa jornada. Deus tem algo melhor para nós. Lembre disso. Depois de libertar o povo do Egito, Deus guia o seu povo com a coluna de nuvem de dia. Qual é o caminho que eu vou tomar? É aquele caminho que Deus vai me mostrar. E quando eu não tiver clareza nas coisas, de noite Deus ilumina e acende as nossas ideias. E a gente pode ver claramente os lugares para os quais nós estávamos indo. E celebre a sua aliança com o Senhor. Irmãos, não existe nada maior do que o poder de Deus. O engano de muito cristão é esse. Eu, quando sempre dei aula para mostrar essas coisas, eu brinco e eu digo que a obra de Jesus no Calvário é como se fosse toda essa parede. Ela é alta, ela é extensa, ela é enorme. O diabo coloca setas e mentiras na nossa vida, achando que um pecado que a gente faz, que é uma coisa mínima, é muito maior do que a obra de Deus. A gente acha que a obra de Jesus é uma obra assim muito fraquinha, porque qualquer coisa que eu faço, nós anulamos a obra e o poder de Jesus na cruz do Calvário sobre a nossa vida. E achamos que Deus funciona na nossa vida como um interruptor de luz. Se eu faço uma coisa certa, está ligado, o Espírito de Deus está na minha vida. Ah, mas se eu fizer alguma coisa errada, se eu pecar, o Espírito de Deus sai. Aonde que você vê isso na Bíblia? Que o Espírito de Deus fica entrando e saindo na nossa vida o tempo inteiro. Isso não nos é dado baseado no nosso orgulho, na nossa capacidade de fazer ou não fazer. Tudo isso é feito e baseado na capacidade do que Cristo fez por nós. O Evangelho tem a ver com essa obra plena e completa.
a promessa de que o Espírito de Deus, ele não só estaria no nosso meio, mas habitaria. E Paulo nos chama de sermos moradas de Deus. Irmãos, Deus tem algo tremendo, sobrenatural, espetacular, maravilhoso, e que nos falta um adjetivo para fazer na nossa vida. Sabe como que essas coisas vão se tornar realidade, acontecer? Quando o Senhor estiver conosco. Opa, errado. Retiro o que eu disse. Essas coisas vão acontecer na nossa vida quando nós estivermos com o Senhor. Porque o Senhor prometeu todos os dias que estaria conosco. Ele não nos abandonaria, não nos deixou órfãos, não nos abandonou, não nos colocou para qualquer lugar. Por isso, a promessa é real e vívida. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, eu preciso estar onde Deus está. Eu preciso caminhar sendo guiado e dirigido por Deus. Então, como eu disse no começo, porque muitos estão frustrados, porque eles querem chegar aqui, eles querem uma receita. Como eu faço para conseguir dinheiro? Como eu faço para comprar a minha casa? Como eu faço para trocar o meu carro? Como eu faço para conseguir isso, aquilo, outro? E não existe fórmula em lugar nenhum. Eu não canso de repetir. Como é que se cura cego? Não existe uma norma. É do jeito que o Espírito de Deus orienta. Aonde Jesus cuspiu no chão e passou lodo no olho. Aí vem alguém que lê e não tem um relacionamento com Deus, a presença de Deus não está com ele. Diz, é assim que faz. Ele vai, cospe no chão, faz lodo, passa no olho de alguém e aí passa vergonha. Porque não é fórmula de relacionamento. E relacionamento só se tem com quem se gasta tempo. E Deus, ele veio morar em nós para que a gente tenha um relacionamento com Ele. E aí Deus habita em nós e nos ama tanto que a Bíblia diz que Ele passa o tempo contando os fios do nosso cabelo. Ele sabe quantos tem na nossa cabeça. E olha que a gente perde um monte de fio de cabelo por dia. Alguns mais, outros menos. E Deus se dá o trabalho de iniciar essa contagem todos os dias. Não é que Ele quer dizer para a gente, você tem 5.723 fios de cabelo, é porque Ele nos ama, Ele se importa tanto que Ele gasta tempo com a gente. A ponto de Paulo falar que o Espírito de Deus, Ele tem ciúme de nós. Essa é a presença de Deus que está todos os dias na nossa vida, nos convidando e nos chamando para a gente experimentar o melhor e o sobrenatural. Vamos colocar em pé. Queria que nós orássemos nessa hora. Como eu disse aqui, eu não sei se você está preso em alguma coisa ou se você colocou o governo da sua vida, seja para o dinheiro, para o trabalho, para os afazeres, para as tarefas. Se você não descansa, se você não consegue ver o favor de Deus, alguma coisa te prende, alguma coisa te domina. Então, em nome de Jesus, comece aí no seu lugar a orar agora e entenda e rompa isso. Irmãos, é dizer, olha, a Bíblia diz que quando eu conhecesse a verdade me libertaria. Então se declare agora, eu me declaro livre. Não sou escravo do dinheiro, não sou escravo dos negócios, não sou escravo dos vídeos, da internet, da TV, das séries, de alguma outra coisa mais. Eu sou livre para tomar escolha. Eu posso sim trabalhar para conseguir mais, posso mudar o meu emprego, posso mudar os meus afazeres, posso assistir uma série na televisão, mas eu sei o momento em que eu começo, o momento em que eu paro. Jamais receberei ordens na minha vida de quem quer que seja, quanto mais de um demônio chamado Mamon, dizendo que eu posso e que eu não posso. Em nome de Jesus, nós rompemos com isso agora, para o louvor e para a glória do Senhor. Se você precisa tomar decisões, direções agora, comece a orar em nome de Jesus. Senhor, eu sei que existe uma nuvem de glória e é o Teu Espírito que habita em mim. Eu tenho uma consciência renovada, o meu espírito nasceu de novo e o Teu Espírito tem plena direção para falar no meu coração.
seja com um entendimento, seja com uma palavra, seja com um sonho, seja com uma visão, da forma que o Senhor quiser. Continua falando comigo, em nome de Jesus. Só não deixe eu ter, Senhor, uma consciência cauterizada, porque às vezes eu estou querendo tanto uma coisa, caminhando tanto numa direção, que eu me tornei obstinado, obstinada, mas eu quebro agora essa obstinação. Nós usamos o poder da palavra para quebrar toda fortaleza, todo sofisma. Quantas vezes eu estou enganado, não seguindo a direção de Deus, porque eu acho que eu não sou capaz de ouvir, eu não sou bom, eu não sou boa. Ficou devendo alguma coisa no meu passado, mentira do inferno, em nome de Jesus. Quebre isso agora de uma vez por todas na sua vida e vem agora celebrar a direção de Deus. Ah, mas eu não estou vendo nada. Deus não te abandonou. Volte agora o seu passo, esteja onde Deus está, porque ali tem direção, ali tem liberdade, ali tem aquilo que Deus tem para a sua vida. Se reconecte agora com o trono da graça, sabe? Não vá sem a presença, não caminhe por aí solitário. Você tem irmãos, irmãs, família, e sobretudo você tem o Espírito de Deus, que é a nuvem de glória que te guia de noite, e que é o fogo que te guia de dia, e tem o fogo do Senhor que ilumina todas as coisas, e que te faz andar por lugares tortuosos, em nome de Jesus. E por último, declare: eu tenho uma aliança com o meu Deus. Eu sou família, eu sou filho, eu sento à mesa, eu tenho direito de me assentar, de viver, de desfrutar a presença gloriosa de Deus Pai, que não me abandona. E esse é o momento de nós celebrarmos essa aliança. Esse é o momento de nós glorificarmos a Deus. Esse é o momento de você estar em júbilo, porque você tem a presença. A porta que Jesus abriu te coloca de cara na presença de Deus. E Ele te ama tanto que Ele vem morar e habitar dentro de você. E não existe nada, como Paulo diz, que possa nos afastar do amor de Deus. Nem pecado, nem vida, nem morte, nem poder, nem demônio, nem outra coisa qualquer, nem no porvir que possa nos separar do amor de Deus que está em seu Filho Jesus, que nos tornou filhos e nos faz viver a vida plena e a vida vitoriosa que Deus nos tem dado. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar
lugar é no Senhor. Esse 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 lugar é no Senhor. Aleluia. Existe um lugar, e esse lugar é no Senhor. É ali que está a nossa bênção, é ali que nós vemos essas realidades que foram cantadas, oradas, ministradas, elas estão para a nossa vida. Que coisa boa é nós termos essa convicção de que existe um lugar. E ele não é geográfico, não é um lugar onde nós vamos. Ele não tem um endereço, ele não tem uma casa com um número que a gente tenha que estar, mas esse lugar é no Senhor, o nosso Deus, Ele nos tem chamado para isso. Então celebre essa realidade. Eu preciso estar aonde a presença de Deus está. Eu preciso caminhar para onde Deus caminha. E você vai ver como que esse ambiente sobrenatural muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa realidade. E é o que a gente tem feito aqui, construído e edificado uma igreja, membro a membro, um por um, para que cada um seja alguém pleno, completo, capaz, para vivenciar e experimentar na plenitude tudo aquilo que Deus tem para a gente. Não saia correndo para os seus objetivos, na direção que você acha, sem perguntar ao Senhor se Ele está ali. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. Irmãos, Deus é bom, o mal é o inimigo. E nós não podemos muitas vezes inverter esse lugar que muitas vezes passa pela nossa mente em que Deus está nos privando de algo bom. Mentira do inferno. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero estar nesse lugar aonde a vontade de Deus está, para onde o Senhor nos se move, para onde o Senhor nos leva a experimentar tudo de bom que Ele tem para nós. E é nessa realidade que vivemos, é assim que nós cremos, e é assim que nós veremos a boa mão do Senhor se manifestando sobre a nossa vida em todo o tempo. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa realidade que é vívida. A porta que Jesus abriu e que ninguém pode fechar é a porta que nos dá acesso para o Pai. Viva plenamente isso todos os dias, essa realidade. Desfrute do amor, da bênção e da graça e do favor do Senhor. Nós queremos também orar agora. Nosso irmão Marquinho, foi fazer uma visita ali numa UPA, mas a gente está declarando que ele vai sair. Sua pressão estava baixa hoje de madrugada, e estamos esperando só os resultados, mas nós já declaramos para ele pressão normalizada, nenhuma sequela sobre a sua vida. Colocamos ele nesse lugar aonde a enfermidade não nos alcança, onde nada pode nos parar, e esse lugar é no Senhor, e sabemos que Ele está guardado e protegido, e liberamos essa palavra sobre Ele em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, pela aliança, pela liberdade e pela direção que nós encontramos no Senhor. Verdades essas poderosas para quebrarem todo e qualquer sofisma, pensamento sobre a nossa mente. Por isso, nessa hora, nós queremos adorar o Senhor e te bendizer, e te agradecemos pelo livramento que o Senhor vai nos dar. Senhor, nessa noite, quando ainda continuaremos cultuando o Senhor como igreja, quando entrarmos ali, ó Deus, na internet, nesse mundo vasto que as pessoas estão, direciona para nós ali, pessoas que estão precisando de uma palavra de vida, porque nós estaremos intercedendo e orando por elas. Queremos estar aqui presencialmente, mas ali também, ó Deus, entrando e ocupando os espaços que o Senhor nos tem dado, dando testemunho de que Jesus está vivo, e por isso a palavra do Senhor flui de uma forma sobrenatural sobre nós. Te agradecemos por isso. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons, a consolação e a comunhão, bem como a direção e iluminação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Nós
Estamos despedidos. Se você quiser receber uma oração, uma palavra, vem aqui na frente. Nossos irmãos estarão aqui para impor as mãos, orar sobre você, trazer sobre você uma palavra de graça, de conhecimento. Mas vá aonde a presença de Deus te leve, em nome de Jesus. Vamos.